Pode? Agora atenção. Bom dia, um feliz sábado para você. Nós aqui da Igreja Central Paulistana desejamos que você tenha momentos muito felizes conosco nesse dia. Já te agradecemos por deixar que entremos em sua casa hoje para partilhar desses momentos. E agora, aproveite conosco esses momentos de louvor ao nosso Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos exaltar o seu santo nome, pela maravilhosa graça que nós recebemos da parte dele. Vamos louvar. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim, é maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honrar. Oh, graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver, da morte me livrou. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por mim. Olá a todos da Igreja Central Paulistana, Igreja do Coração. Nós queríamos pegar e falar para vocês da nossa gratidão, porque tivemos muitas pessoas que oraram por nós. Todos nós tivemos Covid, né? Passamos pela quarentena, pelo isolamento, e todas as demonstrações de carinho, todas as mensagens que nós recebemos, e só nos reforçam que vivemos na Igreja Central em um ambiente realmente de uma família de Deus. Estamos com saudades de todos vocês, mas no momento que nós gostaríamos é de agradecer a vocês e desejar também a todos um feliz sábado! Mesmo distantes, estamos todos conectados. E juntos louvamos ao Senhor. Feliz sábado! Feliz sábado!
tem um momento especial, é o momento onde intercedemos uns pelos outros. E hoje destacamos 2 pedidos especiais. Um dele é pela Monielle, a sua mãe Cleide pede pela Monielle, sua filha de 21 anos. Ela terá que fazer uma cirurgia de retirada das 2 mamas em breve. Oremos por ela. E também pela Valquíria, ela pede pela sua família, por trabalho e também por sua vida espiritual. Sendo assim, vamos falar com Deus, querido. Eu tenho certeza que você também tem os seus pedidos a Deus. Orar por essas 2 pessoas queridas que estão precisando de muita oração. Através da mesma fé e da esperança que temos em Deus, vamos falar com Ele. Pai querido que está nos céus, obrigado a Deus pela paz que nos dá e pela alegria da Tua salvação. Em Tuas mãos, ó Deus, entregamos esses 2 nomes. São 2 pessoas queridas que precisam do Teu amparo e também de um milagre. Abençoe, Senhor, que o Espírito Santo possa visitá-los agora, levando o conforto e a esperança de que o Senhor é Deus e que o Senhor está assistindo cada batalha, cada luta. Pai querido, seja com cada pedido agora, com cada nome que foi citado, em cada coração, em cada lar, com cada pessoa. Sabemos que o Senhor fará o melhor para todos nós, em prol de todos os pedidos. Que se faça a Tua vontade, ó Deus, pois entregamos em Tuas mãos esses 2 de maneira especial, e os demais que foram citados, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem encher os corações, ó, vem, Senhor, ao cantar, ao orar, vem falar aos corações, ó, vem, Senhor. Essa semana, nós presenciamos circular com muita força a profecia baseada no calendário maia de que o mundo terminará no dia 21 de junho de 2020. Ou seja, se você está assistindo esse culto ao vivo, quero lhe dizer que, de acordo com esse calendário, amanhã estaremos diante de um grande cataclisma do Apocalipse com base no calendário maia. Bem, essa informação foi apresentada por estudiosos desse calendário depois da grande frustração que eles tiveram com a profecia que estava determinada para dezembro de 2012. Infelizmente, ela não aconteceu. Porque ela não aconteceu, começaram a redirecioná-la até chegar essa data. Eu estou falando com você hoje ao vivo, mas muito provavelmente você estará assistindo, outras pessoas estarão assistindo esse programa no dia 21 mesmo, ou até mesmo na segunda-feira, terça-feira, e provavelmente terão passado por essa profecia, assim eu acredito. Muitos deterministas tentaram prever a vinda de Cristo ou o final do mundo nesta terra.
Por volta do ano de 1561 até o ano de 1665, outros estudiosos também tentaram determinar o final do mundo, a vinda de Cristo a esta terra. Um bem conhecido, chamado de Asser, um estudioso, um arcebispo irlandês, ele também tentou prever a vinda de Cristo a esta terra, e segundo ele, a vinda de Cristo estava determinada para o ano de 1996, 23 de outubro. Com base nos estudos deles, de acordo com os estudos, eles chegaram à conclusão que o mundo havia sido criado no dia 23 de outubro de 4004 a.C. Aos exatos dias, eles estavam ali prevendo justamente que Jesus voltaria nessa data. Quando eles descobriram essa data de 4004 a.C., eles chegaram até a hora dessa criação do mundo, às 17 horas em ponto. Bem, essa profecia não se cumpriu. E não é nenhuma piada. Milhares de pessoas acreditam assim. Milhares de pessoas tentam determinar o final do mundo com base em estudos matemáticos, cronológicos, tentam determinar o período da vinda de Cristo a esta terra. Alguns outros estudiosos modernos estão prevendo para o ano de 2027, 2031, a vinda de Cristo, com base também na mesma ideia de dia 1000 anos, ou seja, com base nessa compreensão do século XVI, do século XV, nós estamos no período do 6º milênio, e estamos prestes a entrar no 7º milênio, o milênio do descanso, do tão sonhado descanso, por ocasião da vinda de Cristo a esta terra. Estamos diante de muitas frustrações, com base nessa metodologia de interpretação, com base na cronologia e na matemática. Mas quando alguns desistem dessa ideia de interpretar o final do mundo com base na cronologia e na matemática, eles avançam para a questão mais geográfica. E valendo-se do texto de Mateus 24:14 ao pé da letra, começam a contabilizar quantos países já foram alcançados pelo cristianismo, pelo adventismo, e com base nisso, eles vão determinando mais ou menos como está a volta de Cristo. Jogam a responsabilidade muito grande nas costas da igreja. Bem, se estivermos de acordo com essa ideia de interpretação para a volta de Cristo, certamente vamos nos frustrar, porque quando percebemos a questão da pregação do Evangelho no mundo, nos deparamos com uma dificuldade muito grande, porque existem pelo menos 2 bilhões de seres humanos que nunca ouviram falar do Evangelho, sequer ouviram falar de Cristo. Mas alguns vão dizer assim, com base apenas em seus pressupostos, com base apenas na sua realidade. Quando pensamos no Brasil, um país extremamente cristão, um país que também tem acesso à comunicação em massa, global, com base na internet, alguns, com base nesses pressupostos, entendem que o Evangelho está chegando nessas regiões através da internet. Permita-me frustrá-lo. Existem nações inteiras que não recebem as informações do resto do mundo. São países fechados, possuem apenas a sua comunicação, a sua internet, e estão completamente deslocados, desconexos do restante do mundo. Se pensarmos assim, certamente Cristo não vai voltar tão breve como alguns sugerem, apenas pela interpretação geográfica, demográfica da pregação do Evangelho ao mundo. Quando alguns se frustram também nessa interpretação, caem em si que a realidade é muito mais complexa do que podem imaginar, então passam a interpretar as profecias do ponto de vista sociológico e também político. E então dizem que Cristo está aguardando apenas a união das igrejas, com base em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Quando as igrejas se unirem, quando se estabelecer um decreto dominical neste mundo, então Cristo está pronto para voltar. Fico muito preocupado com qualquer que seja a interpretação baseada
na vinda de Cristo Jesus a esta terra, porque todas elas vão numa direção de que a vinda de Cristo está de acordo com a ação humana. Eu estava conversando com um amigo querido esta semana e apresentando a ele o meu ponto de vista teológico sobre essa questão, e conversávamos muito sobre isso, e pensando e refletindo, eu chego à conclusão de que nós, seres humanos, no contexto da pregação do Evangelho, no contexto da nossa existência, nós entramos apenas com o pecado, e Deus, Ele entra com todas as coisas. Como nós aprendemos ainda nesta série, o agente da ação, da pregação do Evangelho, em Mateus 24:14, é o próprio Deus, não o ser humano. Mas Ele sim opera o querer e o efetuar no ser humano para Ele pregar o Evangelho em todo o mundo. Mas a ação é divina. A vinda de Cristo Jesus a esta terra é uma ação divina. Eu estou certo de que Deus em breve voltará com poder e grande glória a esta terra. Quando nós consideramos os sinais, quando nós consideramos as profecias, sim, chegamos a esta conclusão de que Cristo está às portas. Mas definir uma data, definir um momento, tentar adivinhar a vinda de Cristo a esta terra é algo muito arriscado. Então, quando nós temos um olhar sensível às Escrituras, às profecias bíblicas, chegamos à conclusão de que a questão não é o dia, a vinda, o final dos tempos, e sim, se estamos preparados. A grande pergunta que devemos fazer às Escrituras Sagradas é: estou eu preparado para este grande evento? Independentemente do momento que ele aconteça, estou eu preparado? Não podemos nos fiar apenas na questão matemática e cronológica. Não podemos nos fiar na questão geográfica e demográfica. Muito menos podemos considerar a questão sociológica e também política. A mudança da Constituição americana para que Cristo volte a esta terra. Eu creio que todas essas coisas acontecerão no seu devido momento, mas condicionar a vinda de Cristo a essas atitudes, a essas ações humanas, me deixa um pouco preocupado. Isso quer dizer que se nós considerarmos a vinda de Cristo através das ações humanas, então eu quero lhe dar um recado com base nessa ideia que eu discordo. Comece a preparar este mundo para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos, porque se depender da ação humana, Cristo não volta a esta terra. O ser humano apenas participa desse processo, mas a ação é única e exclusiva de Deus. Eu gostaria de considerar com vocês uma reflexão apenas no dia de hoje, com base no que está escrito na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Pretendo fazer de maneira mais reflexiva, trabalhar uma questão aqui mais analítica de cada um dos textos, comentando cada um deles de maneira segmentada. Abra sua Bíblia, por gentileza, ou o seu aplicativo, onde quer que você esteja, e acompanhe comigo a leitura desse capítulo. O capítulo 13, ele começa da seguinte maneira: Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Veja que o apóstolo Pedro, ele dá aqui a ênfase, a ideia da escrita dessas duas epístolas, o propósito das duas epístolas escritas por ele. Ele diz que eles deveriam, os seus leitores, os seus ouvintes, deveriam ter agora a mente esclarecida, com base naquilo que eles já conheciam do que for escrito pelos profetas e também pelos apóstolos. Eles tinham um conhecimento, mas em algum momento se esqueceram desse conhecimento. E agora Pedro, ele escreve para que eles pudessem se lembrar daquilo que outrora fora dito a eles.
Então Pedro ele segue dizendo assim, verso 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja que Pedro, ele apresenta aqui um sinal do tempo do fim, a vinda dos escarnecedores. Mas ele diz exatamente qual é o escárnio desses escarnecedores. Ele diz aqui que o escárnio é concernente à promessa que não se cumpre. Bem, a promessa da vinda de Cristo, os ensinamentos da vinda de Cristo, a ideia do tempo do fim já era muito comum nos dias dos apóstolos. Eles ensinavam que Jesus estava às portas, que em breve Jesus voltaria. Acontece que os escarnecedores, eles observavam que aquelas engenhosidades proféticas concernentes à vinda de Cristo não acontecia. E essas profecias não cumpridas serviam como alimento para os escarnecedores. É o que vai acontecer amanhã. O mundo não vai acabar amanhã, não pelo calendário maia. O mundo poderia ter o seu fim, sim, se Jesus decidir voltar amanhã. Mas pelo calendário maia, eu tenho certeza que o mundo não vai acabar amanhã. Obviamente, os escarnecedores vão se levantar, os céticos vão se levantar e vão dizer: veja só, mais uma profecia que não se cumpre. Cadê a ideia do final do mundo? Essa é uma ideia apenas sensacionalista, extremista, daqueles que não são cultos. Esses escarnecedores, esses extremistas, eles colocam no mesmo pacote também os cristãos, que tentam a todo custo, de maneira determinista, dar a data da vinda de Cristo a esta terra. Vocês sabem muito bem, nós somos acusados injustamente por ter dado a data da vinda de Cristo em 22 de outubro de 1844. Escarnecedores cristãos, também que não conhecem a história da igreja, dizem que o movimento adventista teve como início da sua jornada uma data não cumprida. Mas todos nós sabemos pela história que os adventistas não existiam. Havia o movimento milerita, o movimento do advento, mas os adventistas não existiam ainda. Mas nós somos acusados por essa profecia não cumprida. E escarnecedores céticos e cristãos de muitas denominações se levantam para acusar a igreja nesse sentido. Hoje eu percebo muitos outros pseudos profetas se levantando também, tentando prever a volta de Cristo agora para o ano de 2027, ou o ano de 2031. Bem, Cristo pode voltar em ambas as datas. Na verdade, Cristo pode voltar antes, mas nós não temos evidências escriturísticas, bíblicas, para acreditar nessa data, porque ainda que um olhar ao Antigo Testamento sobre as profecias bíblicas com base na cronologia e na matemática tenham acontecido, nós não temos essas informações para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, Daniel, no capítulo 9, narrou com exatidão a primeira vinda de Cristo a esta terra. Jeremias também, ele disse com exatidão o tempo do exílio babilônico, 70 anos, que estavam determinados sobre ele. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento e quando nós analisamos a segunda vinda, o próprio Cristo disse: não sei o dia nem a hora. Despojado da sua divindade como homem, ele disse: eu não sei o dia, eu não conheço a hora, senão o Pai. Hoje Cristo, revestido da divindade, divino humano, é claro que ele sabe o dia e a hora da sua vinda a esta terra, mas ele não nos permitiu datar esse grande evento. Portanto, quando nós lemos o Novo Testamento, chegamos apenas a uma conclusão: estou eu preparado para esse grande dia? A ênfase da Bíblia não é descobrir o dia e a hora. A ênfase do Novo Testamento é se eu estou preparado para esse dia. Então, queridos, o nosso grande estudo,
além dos sinais e das profecias, o nosso grande estudo deveria ser em torno do preparo. Alguns extremistas e muito preocupados, eles dizem assim: nossa, eu já não ouço mais falar sobre a volta de Jesus na igreja, eu já não ouço mais sobre as profecias do Apocalipse. O que está acontecendo com a igreja? Porque não se fala mais sobre os sinais. Bem, a igreja poderia utilizar o seu púlpito todos os dias, em todos os cultos, para falar sobre profecias, sobre a volta de Jesus. Mas estaríamos nós preparados? Então eu entendo que todas as vezes que eu abro a Bíblia, ou que qualquer pregador adventista ou não adventista abrem a Bíblia, eles estão falando justamente do grande preparo para esse dia. Uma mudança de mente, uma mudança do coração, uma mudança do caráter humano, nos preparando para esse grande e maravilhoso evento. Perceba que Pedro, ele está sendo enfático em dizer que o combustível para os escarnecedores, céticos ou não, é justamente datar a vinda de Cristo a esta terra. Então Pedro continua no versículo 5: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, o qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pedro, ele faz uma referência aqui ao dilúvio, e ele deixa claro, quando ele diz que haviam também escarnecedores no período por ocasião do dilúvio, e o mundo se acabou em água. Agora ele vai fazer um paralelo com a situação por vir. Então ele diz assim, verso 7: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Assim como acontecera nos dias de Noé, assim acontecerá novamente nos dias, por ocasião da segunda vinda de Cristo a esta terra. Veja, a comparação e a analogia de Pedro, ela é muito interessante, porque quando estudamos o texto do dilúvio, até mesmo pelas palavras do próprio Cristo, os antediluvianos faziam o quê? Casavam-se e davam-se em casamento. Estavam distraídos, despreocupados, não estavam dando a devida atenção para um grande evento que viria à terra e que destruiria a terra através da água. Pedro, então, ele avança dizendo o seguinte: por ocasião da segunda vinda de Cristo, todas essas coisas que se podem ver agora serão destruídas, não por água, e sim por fogo. Pedro, ele está enfatizando novamente aqui o preparo. Então ele continua dizendo o seguinte, no versículo 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Infelizmente, algumas pessoas se valem desse texto bíblico e estabelecem em cima desse texto bíblico um princípio de interpretação para a profecia. Mas todos nós sabemos que o princípio de interpretação bíblica, profética, não é dia 1000 anos, e sim dia 1 ano. 1260 dias, como nós já estudamos, correspondem a 1260 anos. O princípio de interpretação profética é dia-ano, não dia 1000 anos, como esse arcebispo irlandês entendia a profecia, cada dia por 1000 anos. Então, se o mundo fora criado no ano 4004 a.C., então 6.000 anos, 1996, a data da volta de Cristo a este mundo. Como nós já aprendemos, isso não se cumpriu. Ele aguardava com muito anseio, justamente o 7º milênio, que seria o milênio do descanso. Então ele diz assim, verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco,
não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja, ainda na questão do princípio aqui estabelecido por Pedro, antes que eu me esqueça, quando ele diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos um dia, ele está apenas enfatizando a perspectiva de tempo para Deus, não para o ser humano. Não está estabelecendo um princípio de interpretação e está dizendo que o tempo de Deus é completamente diferente do tempo do homem. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. A perspectiva de Deus é diferente. Por quê? Porque nós estamos falando de um Deus que está na eternidade. Ele está além do nosso tempo, ele transcende o nosso tempo. Ele apenas interage com o nosso tempo, mas ele não está no nosso tempo. Então, quando nós falamos de 1000 anos, numa perspectiva humana, é muita coisa. Mas quando nós falamos de 1000 anos, numa perspectiva divina, é a mesma coisa que nada. Estamos falando de um Deus que está na eternidade. O que são 1000 anos para um Deus que está na eternidade? Eu entendo que absolutamente nada. Mas ele diz aqui, na sequência, que Deus, ele não retarda. Deus não retarda a sua promessa. Ou seja, ele não vai ficar para trás em seus desígnios. Na página 32 do livro O Desejado de Todas as Nações, a escritora norte-americana, ela deixa essa ideia muito explícita, porque ela diz que os desígnios de Deus não podem ser postergados nem antecipados. Deus tem um momento certo para o cumprir dos seus desígnios e ele vai cumprir. Aqui Pedro, ele vai na mesma linha, não retarda a sua promessa. Deus não retarda o seu momento. Virá, entretanto, como o quê? Como um ladrão, o verso 10. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O argumento número 1 de Pedro: Deus não retarda a sua promessa, mas entendam, essa aparente demora é porque Ele não quer que ninguém pereça. Antes que todos cheguem ao arrependimento, que todos se aproximem de Cristo. Logo em seguida ele diz: entretanto, Deus vem como um ladrão. Você já foi assaltado alguma vez? Eu já fui assaltado algumas vezes. Como vocês que me conhecem sabem, eu gosto muito de moto, de andar de moto. 90% do meu transporte acontece em 2 rodas. E sempre foi assim. Já há muitos anos eu utilizo o meio de transporte através da moto. Eu tive 3 motos roubadas. 3 motos. Mas eu paro para pensar nas circunstâncias que favoreceram este assalto. Nas 3 ocasiões eu estava completamente distraído. Eu estava completamente desarmado ou completamente focado apenas naquilo que eu estava fazendo. Também estava no lugar errado, na hora errada também. Bem, essas situações aconteceram há 20 anos atrás. Eu ainda não tinha um conhecimento das Escrituras, não tinha um conhecimento da igreja, e por conta disso vivia uma vida descuidada. Essa é a grande verdade. Fora de hora eu fui assaltado. Não esperava a vinda de um ladrão. Claro que isso nunca mais aconteceu. E não aconteceu porque me tornei um cristão. Fique isso bem claro aqui. Não quero estabelecer uma doutrina de que aqueles que seguem a Cristo e aceitam a Cristo não sofrem mais assaltos. Isso não é verdade. Todos nós estamos sujeitos a isso. Ocorre que hoje eu sou uma pessoa mais experimentada, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais cuidadosa. Então eu consigo perceber algumas situações e logo tento me desviar das possíveis situações em que eu possa ser novamente assaltado. Isso tem me ajudado bastante, porque se foram mais 20 anos depois desse último assalto e eu nunca mais sofri nenhuma perda. Mas veja,
eu precisei me preparar. Quando Pedro ele fala sobre o preparo, quando ele representa aqui a ideia da vinda de Jesus como um ladrão, ele está falando, fique esperto, se previna, fique atento, vigie, para que você não seja pego de surpresa, para que você não seja de maneira não esperada, assolado por um ladrão. Essa é a ideia de Pedro aqui. Então você vai percebendo que nessa leitura segmentada e comentada, de versículo após versículo, a ênfase de Pedro é o preparo, é estarmos preparados para esse grande dia. Verso 11 ele diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Novamente, Pedro enfatizando aqui o preparo. Estejam preparados, sejam vocês encontrados em santo procedimento e piedade. E então, o tão esperado versículo bíblico, aquele que aparentemente, o versículo mais difícil desse capítulo diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Perceba o versículo bíblico, esperando e apressando a vinda de Cristo, algo que nós já trabalhamos. Nessa versão, nessa tradução da Bíblia, Almeida, revista e atualizada, a ideia é que nós temos que esperar e apressar a vinda de Cristo. Eu tive o cuidado de olhar nas principais traduções em português desse versículo. Estive analisando as 12 principais versões e eu notei o seguinte, que 5 delas se referem exatamente como eu acabei de ler aqui, aguardando e apressando o dia da vinda do Senhor. Outras 5 trabalham de outra maneira o versículo. Elas dizem o seguinte, aguardando e apressando-vos para o dia do Senhor, na ideia de preparo. As primeiras versões, 5 versões que eu consultei, a ideia é aguardando e apressando esse retorno de Deus aqui nesta terra. As outras 5 versões não, aguardando e apressando-vos, você se apressando, você se direcionando num contínuo preparo ao lado de Cristo. E as últimas 2 versões, elas deram a ideia de aguardando e desejando ardentemente, com muita ansiedade, o dia do Senhor. Essas 2 últimas versões, elas estão mais de acordo com as 5 que eu mencionei do segundo grupo, aguardando e apressando-vos, ou apressando-se para a vinda do Senhor. As 5 principais versões em espanhol, elas trazem exatamente esta ideia, aguardando e apressando-se, ou se apressando a vinda de Cristo Jesus. Consultei também as principais versões em inglês, e nas principais versões em inglês, elas se dividem também. Mas eu notei algo interessante em uma versão em espanhol. A NVI, Nova Versão Internacional, traz a ideia de aguardando e apressando-vos, ou desejando-vos esse dia. Enquanto a NVI, em português, traz a ideia de aguardando e apressando o retorno de Cristo. Você entende essa explicação? Enquanto a NVI, em espanhol, diz que nós devemos aguardar e nos apressar a Cristo, aí NVI em português diz que nós devemos aguardar e apressar a vinda de Cristo a esta terra. Mas eu fui além, eu consultei também as principais versões em grego, e quando nós consultamos as principais versões em grego, chegamos à conclusão de que, de maneira bem traduzida, a ideia é aguardando e desejando dia após dia a presença do Senhor, numa ideia do quê? De ansiedade, de desejo por Ele. Traduzindo apenas a palavra que aparece aqui em Pedro, de apressar, a ideia é com pressa, aguardando com pressa. Isso quer
observamos com muito cuidado, tanto nos textos originais e nas muitas traduções que existem, a ideia é aguardando e apressando-se para a vinda do Senhor. Então Pedro, como ele narra em todo esse capítulo a ideia de um preparo, que nós devemos estar preparados, o contexto fica muito mais em paralelo com essa ideia do que uma ideia de trazer, antecipar a vinda de Cristo a esta terra. Mesmo porque o argumento que o precede diz que Deus não retarda a sua vinda. Ele está apenas sendo longânimo. E por que ele está sendo longânimo? Porque ele deseja que outros cheguem ao arrependimento. Mas Deus não está condicionado ao arrependimento de todos. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que nem todos se arrependerão, nem todos aceitarão a Cristo. Então, queridos, quando nós lemos com muito cuidado esse texto bíblico, nós percebemos que esse versículo, esse verbo, ele aparece no formato intransitivo. E ele segue de uma partícula no infinitivo. E a ideia é muito clara de que nós, seres humanos, não podemos apressar a vinda de Cristo a esta terra. Essa palavra, ela aparece em poucas vezes no Novo Testamento. Aparece em Atos capítulo 20, Atos capítulo 22, em Lucas capítulo 2, capítulo 16. Mas é incrível que os comentaristas, eles fazem um paralelo muito especial com Isaías, capítulo 16, verso 5, em que o profeta diz: desejar com toda a força do seu coração a justiça. Isso quer dizer o quê? Que a melhor tradução para esse versículo seria: esperando e desejando ardentemente a vinda de Cristo a esta terra. O verso 13, ele vai confirmar o contexto e ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, olha o que ele diz aqui, por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Veja que o contexto, ele é claro, e ele diz o quê? Que Jesus, ele está aguardando o nosso preparo, a nossa entrega, não está condicionado a isso, mas ele espera a nossa aceitação. Quero considerar algo muito importante para o término dessa meditação. Quando nós lemos Mateus, e muitos julgam ao pé da letra Mateus 24:14, que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações, então virá o fim. Aqueles que desconsideram a voz passiva desse versículo, também desconsideram o versículo 13, o versículo que o precede. E no versículo 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando Cristo começa a narrar os sinais que precedem a sua vinda, a primeira vez que ele fala sobre o sinal do tempo do fim, ou o fim, que ele usa essa ideia de fim, ele usa no contexto do quê? Do perseverar, do homem que persevera até o fim. Aqui ele está atribuindo uma ação humana. Eu posso perseverar até o fim, a vinda de Cristo a esta terra. Logo em seguida, quando ele vai usar a segunda vez a ideia do tempo do fim, então ele fala do evangelho, e o sujeito é indeterminado, porque nós sabemos que o sujeito que dá ação a essa pregação do evangelho ao mundo é Deus, não cabe ao homem fazê-lo. Mas a mensagem que se deve pregar ao mundo, e nós sabemos muito bem, as 3 mensagens angélicas, a terceira mensagem angélica divina, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e mantêm a fé em quem? Em Jesus Cristo. Quando vamos à mensagem que deve ser pregada ao mundo, a mensagem que deve ser pregada ao mundo também é de preparo, é de entrega, de estarmos prontos. Quando Jesus, ele traz essa revelação a Pedro, e Pedro diz assim: um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Que ideia extraordinária! Aqueles que descansaram em Cristo, e talvez esteja falando com você que perdeu um ente querido,
por ocasião dessa pandemia. A Bíblia diz que a espera dessa pessoa que descansou em Cristo é como um abrir e fechar de olhos. Ainda que demore 100 anos para a vinda de Cristo, essa pessoa que descansa não tem noção do tempo. É como um abrir e fechar de olhos. E nós que estamos aqui, a nossa espera também é curta, queridos. A nossa saudade também é curta, porque só podemos esperar o tempo de uma vida, não mais do que isso. É sobre esse tempo que devemos considerar. A nossa perspectiva de tempo é essa. A grande pergunta que devemos fazer, quando estudamos as profecias, os sinais que precedem a vinda de Cristo, e eu sei que Ele está às portas, é a seguinte: estou eu preparado? Está você preparado? Independentemente do dia e da hora, está você preparado? Ouça essa mensagem musical e depois concluiremos com uma oração. Nunca mais falou comigo nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Oh, você anda triste, tão sozinho. Na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Você assim, tão triste, mas longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Estou esperando, volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer, oh filho, tenho um presente pra você, oh volta filho. Na verdade eu gosto muito de você. Pedro, ele estava falando com a ortodoxia judaica. Os rabinos acreditavam, nos dias de Pedro, que Jesus não havia, ou o Messias, não tinha vindo ainda pela primeira vez
porque eles não estavam santos. E eles praticavam então a santidade pelas obras, a salvação pelas obras. Pedro então ele vai contrastar essa ideia dizendo: aguardando e apressando-vos para Cristo, porque Ele é a nossa justiça, a nossa salvação. Na primeira epístola, no capítulo 4 de Pedro, ele disse assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Criteriosos, sóbrios, mais uma vez ele está falando aqui do preparo, estarmos prontos para esse grande dia. Essa é a grande tônica do Novo Testamento, da palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Mas entenda mais uma coisa, antes da nossa oração. A ideia do tempo do fim, essa linguagem do fim dos tempos, ela fora incorporada pelo cristianismo desde o primeiro século. Essa ideia pertence ao cristianismo, à era cristã. Então, para os apóstolos, eles estavam vivendo nos últimos dias. Para nós hoje, estamos vivendo nos últimos dias, no fim do tempo do fim. E a única coisa que devemos fazer, assim como eles, é estarmos preparados, aproximando-se de Cristo a cada instante. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, quero lhe agradecer por tua palavra, que é no mínimo libertadora, porque eu sei que através dela, que o Senhor voltará a esta terra, independentemente da ação humana. Nós pregamos o Evangelho porque o Senhor coloca em nosso coração o querer e o efetuar. Somos coparticipantes da pregação do Evangelho. No entanto, se nós não pregarmos, como diz a profecia no Apocalipse, o teu Evangelho saiu vencendo e para vencer numa ação única e exclusiva de Cristo. O Senhor vai vencer, definitivamente, porque o Senhor está vencendo. E eu quero vencer contigo, Senhor. E é por isso que eu estou me preparando, é por isso que todos que estão conectados a esta mensagem aceitam neste momento estarem se preparando. E nós entendemos porque o Senhor não definiu um dia exato para a sua segunda vinda, porque muitos ficariam descuidados e não viveriam uma constante vigilância, uma constante entrega aos teus caminhos. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Faze-nos entender a tua palavra, para não discorrermos o erro que muitos cometeram por não entender as palavras difíceis dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo. É por Jesus que oramos e lhe rogamos estas bênçãos. Amém. Teremos a Escola Sabatina dos adultos, dos jovens e também das crianças. Nos nossos canais aqui da igreja, você vai poder acompanhar a introdução da lição. Em seguida, pelo Meet e também pelo Zoom, você pode escolher uma classe virtual e você tem como acessar encontrando nas nossas redes sociais o caminho. Os jovens vão se encontrar no multiformicp.com.br/live. E as crianças também têm o seu canal de acesso também pelas redes sociais. E quais são essas? Facebook, Instagram, YouTube, em todas com o nome IASD Central Paulistana. Amanhã a gente tem novamente a live do Ministério da Criança, às 15 horas. Não perca! E que tal a gente compartilhar esperança? O projeto da igreja de distribuir cestas básicas àqueles que necessitam depende da sua contribuição, da sua doação. E quanto aos dízimos e as ofertas, nós temos duas maneiras. O primeiro pela plataforma 7Me e a segunda pela conta da igreja. Não esquece de mandar o comprovante pelo WhatsApp, para o WhatsApp da tesouraria. Até mais.
Olá, queridos. Um grande e feliz sábado para cada um de vocês. Sejam bem-vindos à nossa lição de hoje. Pastor Lucas, tudo bem? Irmã Jane. Vamos agora falar com Deus, em seguida recapitular a lição de hoje. Irmã Jane, por gentileza. Oremos. Senhor nosso Pai, nós agradecemos a Ti porque o Senhor se revela a nós de uma forma segura pela Tua palavra, porque a Tua palavra é testada. E agradecemos a Ti porque a lição da Escola Sabatina é uma maneira muito importante, diária, da gente estudar a Tua palavra e de melhor compreendê-la. Obrigada, Senhor, pelos esforços daqueles que trabalharam para construí-la. Pode fazer Teu trabalho em nós por meio do ensino delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Jane, a lição é importante, a lição dessa semana. Nos trouxe muitos aprendizados. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho da lição. Então, a lição dessa semana, lidando com passagens bíblicas difíceis, tem um texto, viu, pastor, que eu achei muito importante explorá-lo. Por conta do tempo, não vai dar para explorar com o pessoal, mas algumas coisas são importantes serem consideradas nele, para que a gente entenda o propósito da lição dessa semana. O texto de São Pedro, capítulo 3, 15 e 16, está lá dizendo assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que é importante é pegar desse texto para entender o propósito da lição nessa semana. A salvação, a longanimidade de Deus é motivo da gente ter certeza de que Deus está trabalhando para a nossa salvação. Nossa salvação só acontece porque Deus é longânimo conosco, uma paciência gigantesca que a gente não teria conosco mesmo no processo de aprendizado. Às vezes a gente quer chegar lá na frente do processo de aprendizado antes de passar por todos os processos, né? Deus vai passo a passo. O mais importante para Deus é que a gente cresça no processo, que a gente o veja como amado, e nos sintamos amados por Ele. Então, desta forma, a lição da Escola Sabatina dessa semana, ela se preocupou não em pegar textos difíceis para serem explorados, mas a ver os motivos pelos quais os textos se tornam difíceis de entender. Então, desta forma, a lição vai ser explorada a fim de que, quando surgir dificuldades no entendimento, a gente saiba qual é o caminho para sair dessa dificuldade. Isso é importante, né, irmã Jane e pastor Lucas, porque existem textos difíceis mesmo. Eu preciso ler algumas vezes o mesmo texto, o mesmo verso, orar um pouco mais, depois ler outra vez. E porque assim, tudo é com o tempo, é importante essa paciência, né? A nossa mente, ela é finita, ela chega ao limite, ela não consegue avançar mais. E a Bíblia não é um livro comum, é um livro de inspiração divina. Então, Deus, ele é autor da Bíblia, e existem pessoas que escolhem duvidar, sem nem ao menos estudar a Bíblia. Aí duvida
da inspiração, da iluminação. Mas sabemos que até o autor ele trouxe aqui que pode sim ter acontecido algumas falhas dos copistas, né, ou tradutores. Pode acontecer, porque nós somos seres humanos. Mas duvidar já da inspiração e iluminação já não é bacana, é perigoso, é um terreno muito perigoso aqui. E existem textos que que as pessoas interpretam de uma forma muito errônea. E mesmo conhecendo após isso a verdade do texto, elas continuam o quê? Acreditando em seus pensamentos. Então, assim, a lição, ela é importante, porque ela fala que devemos ter paciência e seguida de oração para entender a palavra de Deus. Então, se eu não estou entendendo o texto, preciso orar, porque no passado muitas pessoas tiveram dúvidas das profecias, não entendiam, mas com o tempo Deus foi revelando e essas verdades elas foram chegando até nós, e hoje nós compreendemos as profecias, muitos textos, né, pastor Lucas? A lição toda, né, do trimestre, basicamente, ela enfatizou a dificuldade e a necessidade da interpretação, né? Na dimensão humana da interpretação existem muitos obstáculos, como foram mencionados durante todo o trimestre, né? Questão de cultura, linguística, cosmovisão, mas além de tudo isso, ainda existe um outro elemento que ele torna mais difícil ainda a nossa interpretação, né? É que a revelação ela lida com questões eternas, sobrenaturais, divinas, né? E nós, como seres humanos limitados, nós temos uma certa dificuldade de assimilar tal conteúdo. Eu lembro da fala de Lutero, pelo menos a fala é atribuída a Lutero, que diz assim: como pode, né, um homem colocar toda a água do oceano dentro de um copo, né? Deixando clara a nossa limitação e a nossa dificuldade. Quando nós somos confrontados por um texto difícil, a postura mais correta é aquela que o autor coloca aqui, né? Na lição de segunda-feira ele vai dizer assim: nós devemos ter uma abordagem sincera e cuidadosa, tá? Então, a humildade ela é indispensável para o intérprete. O intérprete das Escrituras, em algum momento, ele terá que dizer assim: eu não sei o que esse texto significa. Em outros momentos, ele terá que dizer: olha, existe 2 ou 3 possibilidades, mas eu não consigo fechar qual das delas é que o texto está falando. É possível que sejam as 3 possibilidades. Tá? Isso é muito importante por vários motivos. Primeiro, a revelação ela acaba não sendo específica em todos os detalhes. Então, quando a gente vai à Bíblia, nós não temos toda a informação que nós gostaríamos de ter. Falta informação. Tá? Isso porque Deus ele teve a preocupação de nos dar informação suficiente para salvação. E não toda a informação disponível no universo, não toda a informação que Ele tem. Então, evidentemente, né, e eventualmente, vai faltar alguma informação. E nós temos que ter a humildade de dizer assim, esse detalhe, irmã Jane, esse detalhe, pastor Dabson, eu não consigo explicar. Acredito que na eternidade muitos enigmas serão decodificados, muitas informações serão explicadas, mas talvez mesmo na eternidade nem todas as informações serão esclarecidas. E pastor, eu creio que para isso entra a abordagem humilde, né? Como que seria isso, irmã Jane? Então, pensando aqui em humildade, quando a gente vai para uma leitura, a gente vai com algum conhecimento prévio, né? Professor, você já esteve em sala de aula, né? Sim. E todos nós trabalhamos ensinando, né? Seja na classe bíblica, seja pregando, de alguma forma a gente ensina, né? Quem está para aprender tem algum conhecimento prévio, né? E quem está ensinando também aprende com aquele que está aprendendo, né? Como seria essa abordagem sincera nas Escrituras? Eu fico pensando assim, que a gente vai com nossos pensamentos, diz a Bíblia que nossos pensamentos, os pensamentos de Deus são muito
mais altos do que os nossos, né? São mais altos do que os nossos. Que nosso pensamento não pode atingir. Aí tem um salmista que diz que se a gente fosse contar os pensamentos de Deus, a gente contaria sem chegar ao fim, né? Então, se a gente não tiver nada disso da Bíblia prévio para a gente estudar um texto da Bíblia, a gente pelo menos precisa de reconhecer que está diante de um Deus que é infinito, né? E que nós temos finitude, né? Como o pastor Dabson falou. Então, essa humildade seria assim: olha, estou aqui, Senhor, com os meus pensamentos. Só que eu sei que a Bíblia é uma revelação dos teus pensamentos. E aí, eu quero pedir ao Senhor que, por favor, faça predominar os teus pensamentos, porque a minha disposição é querer enquadrar os teus pensamentos nos meus. Se os teus se ajustarem aos meus, eu aceito, mas caso contrário, não aceito. Então, eu quero te pedir que, por gentileza, por favor, me ajude pelo menos a ceder meus pensamentos para o Senhor. E é interessante, irmã Jane, a questão da humildade, né? Existem muitas questões de interpretação no texto bíblico que não têm um impacto objetivo nas doutrinas, né? Existem peculiaridades, detalhes específicos do texto que não vão afetar diretamente as doutrinas. E eu entendo que muitas vezes, nesses textos, nós podemos ter uma interpretação divergente. A irmã Jane pode chegar a uma interpretação, o pastor Dabson a outra, e eu posso chegar a outra interpretação. Talvez os Salmos é exemplo disso, né, pastor? Na humildade, eu não posso pegar a minha interpretação e forçar o pastor Dabson a acreditar exatamente da forma como eu vejo aquele detalhe específico. Porque Deus, Ele deu essa liberdade aqueles detalhes que não são tão claros, que não impactam objetivamente as doutrinas bíblicas. Eu acredito que Deus deu a liberdade a cada um de nós no nosso estudo e interpretarmos e entendermos Ele da forma como nós estamos buscando, né? Até porque, pastores, eu fico pensando assim, que a gente precisa... vocês gostam de lasanha? Se a gente for comer lasanha, cada um vai, de uma forma, demonstrar o que sente quando come a lasanha, né? Então, se nós formos pegar o mesmo texto, o mesmo tema da Bíblia e formos estudar, desejando, digerir aquilo, nós temos a nossa capacidade intelectual, nós temos nossa subjetividade e temos os nossos gostos pessoais. Então, tem ali elementos da nossa história que vai fazer que a gente sinta e goste de uma forma, de um tema em comum, né? E você pode gostar de outra forma, gostar de outra, e aquilo, naquele momento da sua história, falar de uma forma diferente para mim, para você e para você. Então, isso não vai comprometer o sentido geral da Bíblia quando não impacta questões de doutrinas. Exato. E seguindo aqui a nossa lição, é interessante, porque para isso eu preciso ter humildade, e através da humildade que Deus ele trabalha conosco, né? E também ter paciência e perseverança. A paciência já tem a ver com perseverança, né? Eu preciso ser uma pessoa determinada para entender, porque até o autor ele traz que aquilo que nós alcançamos de maneira tão fácil, a gente não dá muito valor. E quando alcançamos algo que deu trabalho, a gente valoriza esse algo. E assim é um estudo bíblico. Eu pensei aqui agora na parábola da casa que foi construída na areia e a outra sobre as rochas. Eu encaro que a rocha dá trabalho para construir uma casa na rocha. Então eu preciso, e tem a ver com a palavra de Deus, eu preciso cavar, eu preciso me aprofundar, eu preciso examinar. Isso aí exige tempo, paciência, perseverança. Então, se eu tenho dificuldade de entender, eu preciso orar, falar, Senhor, me dê paciência para que eu busque, para que eu entenda. É importante. Pastor, e agora, chegando à reta final aqui, quinta-feira? A lição de quinta me chama muita atenção, né? Fala aqui sobre a importância da abordagem bíblica. É muito importante a gente, esse tema, porque nós percebemos que a Bíblia ela desenvolve uma cultura própria, né? Em termos de linguagem, em termos de cosmovisão, os autores bíblicos eles estão alinhados e existe uma harmonia teológica entre eles. Então,
é lógico que é válido a interpretação se valer dos elementos externos ao texto bíblico, arqueologia, culturas contemporâneas, expressões idiomáticas que faziam parte dos povos vizinhos, né, a Israel. Mas o mais importante é a gente ver a interpretação que os próprios autores bíblicos dão para o texto. Então, eu acho muito interessante isso, e isso faz toda a diferença no momento da interpretação, né? Perceber conexões de expressões, de palavra, como determinado autor falou daquele assunto, né? Perceber quais elementos estão sendo acrescentados. Olha, João falou sobre isso, Lucas também falou, mas João acrescenta um detalhe a mais, então você consegue ter uma visão maior e com mais detalhes de um determinado assunto na teologia. E o autor, muito sabiamente, né, ele diz que a melhor interpretação ela acontece quando nós estamos em espírito de oração e humildade, quando a gente reconhece a grandeza, a majestade de Deus e a nossa incapacidade diante de toda essa grandeza da sua palavra. Nós chegamos agora aos momentos finais e gostaria de convidar você que está na sua casa a fechar os olhos para nesse momento juntos pedirmos a bênção e a proteção do nosso Deus. Senhor, nosso Pai querido, agradecemos esse privilégio tão extraordinário de estudarmos a sua palavra. Suplico que as suas bênçãos alcancem as pessoas que estão em casa, que as famílias representadas sejam alcançadas pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu carinho e pelo seu cuidado. Perdoa-nos se temos falhado em algum momento. O desejo mais intenso do nosso coração é estarmos perto de Ti. E por isso pedimos a Sua presença constantemente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.